meninos e meninas, vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje é sobre função exponencial. E aqui nós temos a definição. Chamamos de função exponencial a toda função f, definida nos reais aos reais positivos, dada por uma lei do tipo f de x é igual a elevado a x, tá? E definida para todo x real, com esse a aqui, ó, maior que zero e diferente de 1. Aqui os reais positivos, tem um asterisco em cima porque tira o número zero e o sinal positivo embaixo, indicando que é só os valores positivos, ou seja, é de 1 para cima, tá bom? E aqui nós temos o domínio, certo? E o contradomínio. Nós sabemos então, pelos estudos de função, que o domínio parte dos reais, o contradomínio são todos os números reais positivos e a imagem seria as respostas resolvendo a nossa função exponencial. Mas como é que caracteriza uma função exponencial? Olha aqui, eu coloquei aqui dois exemplos de função exponencial e são exemplos em que a gente pode usar para definir duas coisinhas. Ó. Primeiro exemplo, eu tenho f de x é igual a 2 elevado a x. Tem um chapéuzinho, onde tiver chapéuzinho é elevado, porque esse programa não aceita escrever o número lá em cima. Então aqui eu tenho f de x é igual a 2 elevado a x, uma função exponencial. E no segundo exemplo, f de x é igual a 1 meio elevado a x. Então, uma função exponencial ela segue o mesmo parâmetro de uma equação exponencial. A incógnita está no expoente. É uma função porque tem uma resposta, certo? Que não é um número, como uma equação. A equação você tem uma igualdade. Aqui não, você tem uma conta para achar um número. Bom, então aqui eu tenho esses dois exemplos. Você pode perceber que, nesse caso aqui, ó, eu tenho que o A, ou seja, a base é o 2. Então, o meu A aqui ele é maior que zero. Perfeito, né? Isso é óbvio. E ele tem que ser diferente de 1. Beleza, ele também é diferente de 1. No meu segundo exemplo, eu também tenho o A, que é a base 1 meio, maior que zero, e diferente de 1. Bom, obedece os critérios iniciais. Mas qual é a outra diferença aqui que nos cabe? É o seguinte, esse A aqui, ó, ele é maior que 1. E o nosso A aqui da base, ele está no intervalo, ou seja, ele é maior, vou colocar assim, ó, maior que zero e menor que 1. Então, o nosso segundo exemplo da letra B, ele é o número entre 0 e 1. Isso aqui tem uma ligação direta com o gráfico. Certo? Nós vamos ver mais adiante, mas você vai perceber que a base aqui, o A, ele sempre vai ser maior que 1 ou está entre 0 e 1. Nunca igual a 1. Lembra lá? O A tem que ser diferente de 1. Então, olha só. Vamos para a nossa segunda definição aqui. Ó. Conceito de função exponencial. E um pouquinho? A expressão crescimento exponencial, você deve ter ouvido falar isso muito em jornal, os jornalistas usam, né, economistas também, mas economistas devem saber um pouquinho mais. Usam muito crescimento exponencial. Isso refere-se a um crescimento muito rápido. É muito rápido mesmo. Assim, a função exponencial possui múltiplas aplicações. Então, você pode usar crescimento exponencial como uma figura de linguagem, como muitos jornalistas utilizam para expressar que alguma coisa cresceu muito rápido. Não quer dizer que seja uma função exponencial, mas teve um crescimento muito rápido. E a função exponencial, propriamente dita, ela é usada em muitas coisas. Aqui eu coloquei uns exemplos, ó. Na área financeira, quando a gente trata de juros compostos, né, no crescimento populacional, aqui nós estamos falando crescimento populacional geral, em biologia, que seria também crescimento de vegetais, de fungos, na engenharia, na arquitetura, né, e em vários outros meios. Então, a função exponencial ela é uma das que é mais utilizadas nesses processos, tá bom? Então, ela se aplica muito. E aqui nós vamos agora ver o quê? O gráfico de uma função exponencial. Então, recapitulando. Função exponencial é definida nos reais para os reais positivos. O A, ou seja, a base da função aqui, ela tem que ser maior que zero, positiva e diferente de 1. Está claro por quê? Porque qualquer número 1 elevado a qualquer número é sempre 1, então não compensa ser igual a 1. Onde ela se aplica em quase todas as áreas do conhecimento, tá bom? E agora nós vamos ver o que? Os gráficos dessa função.
Como eu vou fazer esse gráfico? Cara, para fazer esse gráfico, você pode usar o velho método, ou seja, de substituir no valor da variável independente, que é o x, e aí você faz a conta normalmente, né? E você consegue encontrar a variável dependente, que é o y, que é o f de x. Então você vai substituindo e encontra esse valor. Uma das dicas é você pegar e substituir o x sempre por 0, dois números à frente, dois números, é claro, dependendo do critério. Quando é livre, você pega assim, é uma dica muito boa você conseguir esboçar um gráfico. Não é fazer um gráfico, hein? É esboçar um gráfico. E aqui nós vamos ter dois casos, olha só. O primeiro caso, a base é um número real maior que 1. A maior que 1. Lembra lá em cima, quando a gente viu os exemplos? Olha só. Aqui, ó, A maior que 1. Certo? Então é nesse caso aqui. Quando A maior que 1, a gente fala que é uma função crescente. Tá? Então é uma função crescente. Olha como é que é uma função crescente. Aqui eu estou usando o programa GeoGebra. Tá? Coloquei a função aqui, ó, mesmo lá do exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x. E essa aqui é a minha função exponencial, ela é crescente. Ela está crescendo. Se você reparar, os pontos que eu coloquei aqui, ó, o ponto A, quando x é 3. Então, quando x é 3, nós temos que 2 elevado a 3 é igual a 8. Quando ele é 2, 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 0, 1. E assim vai indo. Então, crescimento exponencial é isso, ó, do 2 para o 3, uma unidade na incógnita x aumentou o f de x, ou seja, o y, ó, em 4 unidades. Então ela cresce muito rápido. O 4, por exemplo, aqui vai estar 2 elevado a 4, lá no 16. Por isso um crescimento exponencial. E por mais que possa parecer, gente, uma dica muito, muito importante é o seguinte, é que esse gráfico aqui, ó, nunca, nunca, nunca ele encosta o eixo das abscissas. Então ele nunca vai encostar o eixo do x. Ele não encosta aqui. Ele vai reduzindo ao máximo. Então se eu começar a ampliar aqui, olha, vou ampliar, deixa eu só colocar, mover aqui. Tá vendo? Ah, peraí, tá parecendo que tá encostando. Não, não tá encostando. Reduzir o máximo. Parece que está encostando, não tá? Mas não tá. Se você reparar aqui, eu tenho um pequeno espaço. Vamos colocar mais, ó. Tá vendo o espaço? Então, olha esse espaço aqui. Ele vai diminuindo, mas nunca, nunca, nunca encosta. E eu posso ampliar mais ainda, ó. Mais. Olha como vai aumentando o espaço. Aquele espaço que parecia estar encostando, na verdade está desse tamanho aqui, ó. Certo? Ó, vou diminuir agora. Vou diminuir aqui que fica mais prático de ver. Olha isso. Parece que está encostando. Mas ele nunca, jamais vai encostar. Pelas definições da função, ó, diminuindo, 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 ó. Parece que encosta, mas ele não encosta. Pela definição de função, então ele nunca vai encostar. Para ele encostar, aqui teria que ser zero. Né? 2 elevado a alguma coisa teria que dar a resposta igual a zero. Isso não tem aqui. Beleza? Por isso que não encosta. Então, a primeira coisa é função exponencial nunca corta o eixo das abscissas. Essa aqui é crescente. Vamos ver uma decrescente. Essa aqui é a nossa função agora decrescente. Olha que ela agora vai para o outro lado. Tá vendo? Ela começa e vai descendo. Ela é decrescente por quê? Porque o A, ou seja, a base, está entre 0 e 1. Nunca é 1, nunca é 0. Ok? Então, está nesse intervalo de 0 a 1. Você pode ter uma coisa muito boa quando você vê os dois gráficos, que é isso aqui. Ó. Eles sempre vão tocar o ponto 1, ou seja, f de x, o gráfico sempre toca nesse ponto. Ele é fixo, seja ela crescente, seja ela decrescente. Sempre vai tocar, certo? E aqui, então, ó, eu tenho que... A única coisa que inverteu é o inverso daquela. Então, onde tinha menos 2, 1 meio elevado a menos 2, 4. 1 meio elevado a menos 3, 8. Certo? Eu vou colocar as duas aqui. Olha só, deixa eu colocar as duas. Vou escrever a outra. Janela de álgebra. Vou colocar as duas aqui, ó. F de x igual a 2
elevado a x. Pronto, você viu que mudou? Ó, mesmo ponto. Tá vendo? Eu coloquei aqui, transformei e ela sempre toca no 1. Então eu tenho que a 1 vai subindo, crescente. Quando A é maior que 0, maior que 1, ela é crescente. Quando A está no intervalo de 0 a 1, ela é decrescente. Então esse é o nosso gráfico da função, crescente e decrescente. Pronto, esse é o nosso gráfico decrescente, que é o nosso segundo caso. Crescente, o A é maior que 1. O A pode ser 2, 3, 4, 2,5, 2,5. Função decrescente quando o A está entre 0 e 1. Não é igual a 0 e não é igual a 1. Tá bom? Entre 0 e 1. Muito importante você saber desse conceito. Característica do gráfico e da função. A curva de f de x, ela passa pelo ponto 0,1. Nós vimos lá, ó, que a curva sempre vai passar por esse ponto. Ou seja, qualquer gráfico, seja ele crescente ou decrescente, vai passar pelo esse ponto 0,1. O seu domínio é os números reais. Tranquilo. E o seu conjunto imagem é os reais positivos. Tá bom? Nesse caso aqui, quando você constrói aquele tipo de função, não tem nada mexendo com ela, não tem limites, você não está limitando até onde a função está sendo construída, então a imagem é igual ao contradomínio. Tá bom? Então, a função é crescente para a base A maior que 1, e ela é decrescente para quando a base é maior que 0 e menor que 1. Está naquele intervalo que nós também já falamos sobre ele. Então tá aí, essa é a função exponencial. Tá bom? E aqui eu coloquei então alguns exemplos da gente ver essa aplicação. Exatamente igual aquilo. Como é que eu vou construir um gráfico de uma função exponencial? A primeira parte é você vai atribuir valores. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, f de x é igual a 3 elevado a x. Eu vou atribuir valores para o x, e aí automaticamente eu vou ter valores para 3 elevado a x. Vamos ver. Se eu começar colocando 2, 3 ao quadrado, 9, 1, 3 elevado à primeira potência, 3, 0, 3 elevado a 0, 1, menos 1, 3 elevado a menos 1, 1 terço, menos 2, 3 elevado a menos 2, 1 nono. Certo? Eu atribuí esses valores. E o gráfico? Como é que vai ficar o gráfico? O gráfico, você não precisa se preocupar com eixo X. Por quê? Porque com a parte de baixo aqui, ó, porque não vai ultrapassar, lembra, não ultrapassa. E você vai marcar esses pontos. Ó, vou colocar o número 1, vou tirar aqui, né? Vou colocar 1, 2, menos 1, menos 2. Lembra que eu estou esboçando o gráfico, ele não vai sair perfeitinho, mas seria bom ter uma coerência, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui 3, mais 2 para cima, 6, mais 2 para cima, 9. Pronto. Manter uma coerência, né, relevante. E agora eu vou marcar o quê? Os meus pontos. Quando o x for 2, o y, ou seja, o f de x vai ser 9. Então, quando o x for 2, ó, vai ser 9, tá bem aqui em cima. Quando ele for 1, ele vai ser 3, tá bem aqui. Quando ele for 0, ele vai ser 1. Vamos colocar ele bem aqui, ó. Deve ser um pouquinho mais para baixo, tá bom? 1. Quando ele for menos 1, ele é 1 terço, então ele está bem aqui, ó. 1 terço da unidade. E quando ele for menos 2, ele vai ser 1 nono da unidade, bem aqui, ó. Bem perto. Pronto. E agora é só você ligar os pontos. Vamos ligar os pontos que não vai sair perfeitinho, tá? Chamaria, ó. Pronto. Vai fazer de conta que saiu perfeitinho aqui. Pronto, essa eu tenho a minha função. Ela é uma função crescente, porque o 3 é maior que 1, né? É o que 0 com certeza. Maior que 1. Pronto, essa é a minha função. Tá vendo como é simples? Aqui no B também é do mesmo jeito. Você vai atribuir valores para x, faz a conta e descobre o y. Tá bom? Essa parte aqui nós vamos deixar para depois, para a gente não perder tempo. Certo? Mas é assim que eu construo um gráfico. Eu esboço um gráfico. Vamos para outro exemplo. Olha só. Esse exemplo aqui, ele já é um problema. Ele já é uma questão. E sendo uma questão, para você resolver, você tem que ter todo aquele embasamento antes.
potenciação, radiciação e saber o que é uma função. Sabendo isso, você consegue fazer isso aqui tranquilamente. Vamos lá, olha só. O número de bactérias de uma cultura até horas após o início de certo experimento é dado pela expressão NT é igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Então ele quer saber qual é o valor de T para que essa expressão fique 38.400. Uma coisa que você tem que fazer, substituir, ó. 38.400 vai ser igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T. Pronto. E agora você vai agir normalmente. Que é o quê? 1.200 está multiplicando, passa dividindo. 38.400 dividido por 1.200 vai ser igual a 2 elevado a 0,4T. Zero em cima, zero embaixo, zero em cima, zero embaixo. Ou seja, simplifico aqui, ficou 384 dividido por 12, que é igual a 32. Então, 32 vai ser igual a 2 elevado a 0,4t. Bom, agora estou em base diferente. Lembra de equação exponencial? Qual é a lógica da equação? Você colocar na mesma base. Então, eu vou pegar esse 32, fatorar ele para ele ficar na base 2. Então, você pode começar assim, ó, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, é a mesma coisa de 2 elevado à quinta potência. Então, eu vou fazer aqui do outro lado, ó. 2 elevado à quinta vai ser igual a 2 elevado a 0,4t. Potências, certo? Iguais, ou seja, mesma base. Eu posso ignorar a base aqui e vou igualar os expoentes. Ó. 5 é igual a 0,4 vezes t. 0,4 está multiplicando, passa dividindo. Só vou trocar a ordem aqui para ficar melhor. 0,4. Agora você pode dividir, fazer a divisão normal. Se você domina a divisão, vai lá e divide. Usar uma calculadora, se for possível. Ou usar a artimanha de multiplicar pelo inverso. Eu gosto dessa artimanha porque se você for fazer uma prova em que não tem calculadora, é bom você saber fazer isso aqui, ó. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 5 vezes 10, 50, dividido por 4. 50 dividido por 4, 12,5. Bom, então depois de 12,5 horas. Mas e se tiver gabarito, como é que eu marco esse 12,5? Esse 12,5 quer dizer o seguinte, que é 12 horas, 50 é metade de 1. Então é 50 metade de 1, metade de uma hora, 12 horas e meia, não é? 0,5 você pode entender como porcentagem, 50%. Tá bom? 12 horas e meia. Tá bom? 12 horas e 30 minutos. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, ele cai numa matemática financeira. Sim, matemática financeira, os números compostos, é bom você saber função exponencial e logaritmo. Nosso próximo conteúdo, tá bom? Ó, chama-se montante a quantia que uma pessoa deve receber após aplicar um capital C a juros compostos a uma taxa I durante um tempo. Então você tem o montante, capital, a taxa e o tempo. O importante de uma matemática financeira é a taxa, o I, ele tem que estar na mesma linha de tempo que o tempo. Certo? Ou seja, o tempo e a taxa eles têm que estar iguais. Se o tempo tiver em meses, a taxa tem que estar a tantos por cento ao mês. Se for em ano, tantos por cento ao ano. Você pode transformar tanto um quanto o outro, mas tem que ter o mesmo, tá bom? Bom, o montante pode ser calculado pela fórmula M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Essa aqui é a fórmula do montante de juros compostos, tá bom? Supondo que o capital implicado é de 200 mil a uma taxa de 12% ao ano durante 3 anos. Ó, não precisa mudar nada, tá? Anos e anos. Qual é o montante no final da aplicação? Então, eu vou pegar a minha formulazinha aqui. Ó, M
vai ser igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. E vou substituir. O montante é o que eu quero descobrir. Meu capital é 200 mil, que multiplica 1 mais a taxa. E a taxa aqui eu posso colocar por cento, mas 12% é a mesma coisa de quê? De 0,12. Vou colocar em decimal. 0,12 elevado ao tempo. Qual é o tempo? 3 anos. Então, agora eu vou fazer essa conta aqui, ó. 200 mil, que multiplica 1 mais 0,12, 1,12, elevado ao cubo. Então, meu montante vai ser igual a esse valor aqui, ó. Montante vai ser igual a 200 mil vezes 1,12 elevado ao cubo, vai dar uma dízima, que vai ser 1,404928. Eu vou arredondar aqui para 1,4. O próximo número é zero. Vou fazer essa conta. Então, o montante vai ser igual a 200 mil vezes 1,4, que vai dar 280 mil. Pronto. Esse vai ser o montante. Se perguntar qual foi os juros que decorreu dessa aplicação, juros vai ser montante menos o capital, ou seja, 280 mil menos 200. Então, os juros aqui foi de 80 mil. Não é isso que está perguntando só o montante. Então, vamos para o nosso quarto exemplo. No quarto exemplo também é de um problema. Com a seca, estima-se que o nível de água em metros em um reservatório daqui a T meses seja, aí aqui tem a formulazinha, ó, N de T é igual a 7,6 vezes 4 elevado a menos 0,2 vezes T. Lembra que o chapéuzinho quer dizer que é elevado, hein? Qual é o tempo necessário para que o nível de água se reduza à oitava parte do nível atual? Qual é o nível atual agora? 7,6, que é o que tem. É ele que está sendo multiplicado pelo algum termo. Então, esse é o nosso valor inicial. Oitava parte. Então, eu vou pegar ele, ó. 7,6 dividido por 8 vai ser igual a 7,6 vezes 4 elevado a menos 0,2t. Pronto, então vou descobrir o t aqui para que essa igualdade se torne verdadeira. Primeira coisa, eu vou passar esse 7,6 que está multiplicando dividindo. E eu posso colocar já assim, ó, 7,6 dividido por 8 vezes... Quando eu passo para cá, eu não vou ter divisão de fração. Eu vou me economizar tempo. Vou escrever o inverso dela aqui, ó. É igual a 4 elevado a menos 0,2 vezes t. Aqui eu posso simplificar, o que eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número. Então fica 1 oitavo. 1 oitavo vai ser igual a 4 menos 0,2 elevado a t. 1 oitavo eu posso escrever numa base de 2. Então aqui agora a gente já entra em equação. Saímos de função, estamos agora numa equação exponencial. Eu vou igualar. 1 oitavo é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado ao cubo. E o 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado elevado a menos 0,2t. E agora eu só vou usar as propriedades. Ó. 2 elevado a menos 3, potência de potência, conserva a base e multiplica menos 0,4t. Mesma base, ignora a base, menos 3 igual ao expoente, tá? Menos 3 vai ser igual a 0,4, opa, negativo. Isso quer dizer que o t vai ser menos 3 dividido por menos 0,4. Menos dividido por menos, mais 3 dividido por 0,4, 7,5. Então, vai levar aproximadamente 7,5 meses. Aproximadamente não, com exatidão, tá bom? 7,5 meses para que esse reservatório diminua a oitava parte do nível atual. Simples, né? Então, ó, vou reforçar aqui. Nós precisamos ter conhecimento das propriedades de potência
equação exponencial, que é quando a gente precisa cortar aqui, e de função para interpretar a situação. Tá bom? Vamos para o nosso quinto e último exemplo. Olha só, o nosso quinto e último exemplo é um probleminha também, talvez um pouquinho mais trabalhoso, mas é um probleminha. Em um certo bairro de uma grande cidade, no auge de uma epidemia de dengue, o número de habitantes contaminados num raio de Y quilômetros a partir do seu centro é dado por P de T é igual a K vezes 2 elevado a 2Y, sendo K uma constante e Y maior que zero, para você determinar o quê? Letra A. O valor de K, sabendo que num raio de 4 quilômetros a partir do centro do bairro, constataram-se 768 habitantes contaminados. Então, ó, e mais um pouquinho aqui. Vamos fazer a letra A. Vou mudar para vermelho aqui. Letra A está te perguntando qual é o valor da constante K. Gente, normalmente algumas questões, especialmente de vestibular ou de seleção, eles trazem isso de uma letra para você descobrir uma constante e a outra para você descobrir a partir daquela constante. Então vamos descobrir a constante. A fórmula é a seguinte: a função P de x vai ser igual a K vezes 2 elevado a 2y. Na letra A, ele quer saber a constante K num raio de 4 quilômetros e te deu o total de contaminados. Ou seja, quando o y é igual a 4, eu tenho que o P de T é 768. Moleza, então, só substituir, ó, 768 vai ser igual a K vezes 2 elevado a 2 vezes 4. Então, 768 vai ser igual a K vezes 2 elevado a 2 vezes 4, oitava potência. E aqui, você pode fazer o seguinte, ó, 768 dividido por 2 elevado à oitava é igual à minha constante K. Bom, você pode elevar o 8, ou elevar o 2 à oitava potência, e descobrir o número e fazer a divisão, ou você pode tentar escrever o 768 numa potência de base 2. Os dois jeitos vai dar correto e vai estar certo. Bom, qual que a gente vai fazer? Podemos fazer o 2 elevado à oitava. Então vai ficar o seguinte, ó, 768 dividido por 256 é igual a K. E vamos dividir. 768 dividido por 256 vai ser igual a 3. Isso mesmo. K é igual a 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, a constante é 3. E agora vamos para a letra B. O número de habitantes contaminados num raio de 2 quilômetros a partir do centro da cidade. Então, ele já te deu para você descobrir a constante. E agora ele quer que você descubra o total de contaminados num raio de 2 quilômetros. Então, ó, P de 2 vai ser igual a 3 vezes 2 elevado a 2 vezes 2. O y é o 2 aqui, eu vou colocar entre parênteses aqui em cima. 2. Então, P de 2 vai ser igual a 3 vezes 2 elevado a 4. P de 2 vai ser 3 vezes 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, num raio de 2 quilômetros, total de contaminados vai ser de 48. Está vendo a diferença? De 4 quilômetros, nós temos 768. E de 2 quilômetros, 48. Esse é um crescimento exponencial de contaminação. Então, essa é a nossa função exponencial. Tá bom? A aplicação dela se dá semelhante ou, vamos dizer assim, praticamente igual a uma equação exponencial. Qual é a diferença entre as duas? A resposta, as raízes da equação. Na função, você tem uma interpretação por trás. Acontece alguma coisa. Essa é a principal diferença. Tá bom? E análise de gráfico. Não fizemos nenhuma análise de gráfico,
mas o que mais cai são problemas, tá bom? Então, o que nós temos que fazer agora? Praticar. Praticar vai te levar a um entendimento maior desse conteúdo. Nos vemos na próxima aula. Até mais.